Carl Jung dizia que aquilo que é verdadeiramente destinado a você não pode deixar de encontrá-lo, mesmo que os caminhos da vida pareçam labirintos escuros. Imagine por um instante, quantas vezes você já tentou forçar algo, segurar uma relação, um trabalho, uma oportunidade, apenas para descobrir que nada parecia fluir. E, em contraste, quantas vezes algo inesperado cruzou seu caminho no momento exato em que você mais precisava? Essa é a dança da sincronicidade, essa força invisível que liga sua psique interior ao tecido misterioso do cosmos. E eu preciso que você saiba, ao longo desse vídeo, você não apenas compreenderá esse mistério, como no final receberá uma técnica rara, uma chave de ativação interior, capaz de alinhar sua vida com aquilo que sempre foi seu por direito silencioso. Mas até lá, prepare-se, porque o que vem a seguir pode abalar os alicerces do que você pensa ser apenas coincidência. Você já percebeu como a maioria das pessoas acredita que a vida é um acaso caótico? Que tudo depende de sorte, esforço ou estratégia? Mas dentro da psicologia profunda de Jung, existe uma premissa mais sutil, algo que toca sua alma. Nada que é genuinamente seu pode se perder. O que acontece é que os olhos comuns não veem a linguagem simbólica através da qual o destino se revela. E essa linguagem não é feita de palavras comuns, mas de imagens, símbolos, arquétipos que se repetem tanto nos mitos antigos quanto nos sonhos noturnos. Jung acreditava que quando você ignora esses sinais, a vida parece sem sentido. Mas quando aprende a ouvi-los, descobre que aquilo que parecia distante já estava te procurando. A multidão segue um caminho ruidoso, tentando garantir tudo à força, competindo por espaços, acreditando que apenas quem corre mais rápido chega primeiro. Mas Jung nos mostra um desvio luminoso, a individuação. Esse processo alquímico da alma, que não é sobre vencer o mundo externo, mas sobre se encontrar dentro dele. E é aqui que mora a primeira revelação. O que é destinado a você não é uma conquista no futuro, mas um reencontro no presente. Não é algo que você agarra, é algo que você reconhece. A maioria tenta atrair a vida como quem pesca com redes, mas o sábio apenas abre espaço interno, e o que precisa vem até ele. Agora, feche os olhos por um instante e sinta. Respire fundo e perceba como o corpo guarda memórias ocultas, como emoções sutis se movem ao redor de você, como se a própria atmosfera fosse feita de mensagens invisíveis. Jung chamava isso de inconsciente coletivo, esse campo onde símbolos e arquétipos circulam, ligando todos os seres humanos. Quando você sonha com uma jornada, uma escada, uma serpente, um herói, não é apenas imaginação. São forças milenares atravessando sua alma, dizendo que o que você procura já está em movimento em sua direção. Você já sentiu a sensação de estar no lugar certo, mesmo sem saber o porquê? Isso é o destino se manifestando através de símbolos. O que poucos percebem é que essa sabedoria não nasceu com Jung. Ela é um fio que se entrelaça com tradições antigas. Nos Vedas, falava-se de Errata, a ordem cósmica que sustenta o universo. Na gnose, os antigos afirmavam que a alma reconhece seus próprios caminhos quando se liberta do ruído do mundo. Nos evangelhos apócrifos, há frases que ecoam essa mesma verdade. Aquilo que é teu não te será tirado. E em todas essas tradições, a mensagem é clara. O destino não é um mapa fixo, mas uma dança entre sua consciência desperta e as forças ocultas que te cercam. A ciência moderna começa a tatear o que Jung já sabia intuitivamente. Pesquisas em neurociência sobre sincronicidade mostram que o cérebro humano não apenas registra o mundo externo, mas cria padrões de conexão a partir de associações sutis. Estudos recentes em física quântica sugerem que partículas distantes podem estar entrelaçadas, respondendo em sincronia sem comunicação aparente. Isso não prova diretamente o mistério da vida, mas sugere que o universo não é tão mecânico quanto se acreditava. Laboratórios hoje
Começam a observar aquilo que antigos mestres chamavam de teia invisível. E quando você une ciência e espiritualidade, descobre que aquilo que chamamos de destino pode ser apenas a percepção afinada de uma ordem maior. Mas aqui está um ponto essencial. Compreender é pouco se você não viver isso. Imagine agora aplicar uma pequena prática. Respire profundamente e observe uma lembrança que insiste em retornar. Talvez um encontro, uma palavra, uma cena. Pergunte a si mesmo: qual símbolo está escondido aqui? O que minha alma está tentando me mostrar? Muitas vezes, essas lembranças recorrentes não são meros ecos, mas mensagens que ligam você ao seu caminho verdadeiro. Quem pratica esse exercício relata mudanças significativas, como se a vida começasse a enviar sinais mais claros, como se portas invisíveis se abrissem no cotidiano. E mesmo assim, isso é apenas a ponta do iceberg. Porque além dessa prática simples, existe um código ainda mais profundo. Jung dizia que quando você integra sua sombra, quando acolhe os aspectos de si mesmo que rejeitou, o mundo externo também muda. Não porque você o controla, mas porque o destino reconhece sua inteireza. O caminho da individuação é, na verdade, o caminho de reencontrar tudo o que é destinado a você. Quando você está fragmentado, a vida parece fragmentada, mas quando se torna inteiro, tudo o que é seu te encontra sem esforço. Você começa a perceber que nada foi em vão. As dores, os encontros, os fracassos, os atrasos, tudo fazia parte da obra alquímica de lapidar sua alma. O chumbo das experiências duras se transmutando em ouro de consciência. Jung chamava isso de alquimia da alma, o processo de transformar sofrimento em sabedoria, escuridão em luz, confusão em direção. Cada passo que parecia errado era apenas o fogo da forja preparando você para reconhecer o que já vinha em sua direção. E é nesse ponto que o mistério se adensa, porque não se trata apenas de entender intelectualmente. Trata-se de sentir no corpo a força silenciosa que guia seus passos. Talvez você já tenha notado isso. Quando algo é destinado, não importa o quão improvável pareça, ele encontra uma forma de chegar até você. O contrário também é verdadeiro. Quando algo não é seu, não importa o quanto você insista, a vida cria barreiras invisíveis. Esse é o paradoxo que poucos aceitam, mas que liberta a alma. Você não precisa correr atrás do que já é seu. Precisa apenas abrir espaço para recebê-lo. E quando você acessar o que está por trás disso, compreenderá que destino não é uma sentença rígida, mas uma inteligência que conversa com você através da sincronicidade. Cada coincidência significativa, cada encontro inesperado, cada palavra que chega no momento certo é um convite. Mas por trás do convite existe algo ainda mais profundo, um mistério que a maioria jamais ousa tocar. O destino para Jung não era um simples ponto final traçado em um livro invisível, mas uma trama viva que se desdobra na medida em que você se abre para percebê-la. Pense nos encontros que mudaram sua vida. Muitas vezes, eles não vieram de planos calculados, mas de cruzamentos súbitos, de caminhos que se entrelaçaram sem aviso. Quando você vive apenas na superfície da mente racional, esses momentos parecem coincidências casuais. Mas quando mergulha na psicologia profunda, percebe que esses encontros são como mensagens enviadas por uma inteligência maior. Uma inteligência que se expressa tanto no seu inconsciente quanto no coração do universo. E o mais curioso é que, quanto mais você tenta controlar os resultados, mais escapa o que é verdadeiro. Mas quanto mais se abre ao fluxo, mais percebe que o que é seu te encontra no tempo certo, sem esforço forçado. É como se existissem dois modos de viver: o da resistência e o da rendição criativa. No modo da resistência, você luta contra o que acontece, briga com os acontecimentos, tenta moldar tudo segundo seus desejos imediatos e a vida parece uma batalha interminável.
Já no modo da rendição criativa, você aprende a ler os sinais, a confiar que existe um fio invisível costurando os acontecimentos. Jung chamava isso de sincronicidade. Eventos externos que refletem estados internos, como se o mundo fosse um espelho vivo da sua alma. Quando você aprende a se mover nesse segundo modo, descobre que o que é destinado a você não precisa ser perseguido, mas sim reconhecido. E esse reconhecimento exige sensibilidade, paciência e, sobretudo, escuta profunda daquilo que se passa no interior. Muitas pessoas acreditam que destino é apenas aquilo que está escrito, uma rigidez inalterável. Mas Jung, com sua visão simbólica, sugeria algo muito mais dinâmico. O destino é o diálogo constante entre o seu inconsciente e o inconsciente coletivo. É como se houvesse um palco invisível onde sua vida se desenrola, mas os personagens que entram em cena não são escolhidos ao acaso. Eles surgem para ensinar, confrontar, despertar. Quando você encontra alguém que parece ter chegado exatamente na hora certa, isso não é mero acaso. É uma peça da grande dramaturgia arquetípica da vida, onde cada encontro guarda uma lição e uma revelação sobre si mesmo. O destino, assim, não é tirano, ele é pedagogo. Observe os sonhos, por exemplo. Quantas vezes você sonhou com símbolos, animais, personagens misteriosos que pareciam não ter lógica? Jung acreditava que os sonhos são a linguagem direta da alma, mensagens do inconsciente tentando alinhar você com seu caminho. Muitas pessoas ignoram os sonhos como ilusões noturnas, mas os antigos, e Jung aprendeu muito com tradições milenares, viam neles verdadeiros oráculos. O que é destinado a você frequentemente aparece primeiro em imagens internas, antes mesmo de se materializar no mundo externo. A alma sempre sabe antes da mente. Ignorar os sonhos é como tapar os ouvidos diante de um guia silencioso que insiste em apontar a direção. Pense agora nos mitos que atravessam culturas. O herói que encontra o mestre no momento de maior desespero. A deusa que surge para dar um presente crucial. O animal que guia o perdido de volta ao caminho. Essas narrativas não são apenas histórias antigas. Elas são espelhos do que acontece em sua vida. Quando algo é destinado, o mito se repete. Você pode encontrar um mestre na forma de um livro, de um encontro breve, de uma palavra inesperada. Pode encontrar um animal guia na forma de um sonho marcante. Tudo isso são símbolos que indicam: o que é seu está vindo em sua direção. Basta que você esteja desperto para reconhecer. Na alquimia, tradição que fascinou Jung, existe o conceito de conjunctio, a união dos opostos. Essa união não acontece apenas em laboratórios com metais, mas na vida de cada um de nós. Quando algo que é destinado chega, ele sempre provoca essa união. Traz equilíbrio entre luz e sombra, consciente e inconsciente, razão e intuição. Por isso, nem sempre aquilo que é destinado vem com suavidade. Às vezes, vem como um desafio, um confronto, uma dor necessária. Mas mesmo a dor, quando lida com consciência, revela-se como parte do ouro que está sendo forjado em você. O destino não é apenas conforto, é transformação. Há também um paradoxo fascinante. O que é destinado nunca se perde, mas só se revela quando você está pronto. Quantas vezes você desejou algo com todas as forças e mesmo assim, nada aconteceu? E anos depois, quando você já não forçava, aquilo surgiu naturalmente? Isso acontece porque o destino respeita o tempo da alma. Se algo chega antes de você estar pronto, pode se perder ou se distorcer. Mas quando chega no momento certo, tudo se encaixa como se sempre tivesse estado ali. Esse é o mistério da preparação invisível que a vida faz em você, mesmo quando você não percebe. O inconsciente coletivo guarda símbolos que todos nós partilhamos, mas cada indivíduo tem um caminho único de realização. Jung chamava isso de individuação. O processo de tornar-se aquilo que você já é, em essência. O que é destinado a você é justamente a realização desse processo.
Não é sobre se tornar outra pessoa, mas sobre se tornar quem você sempre foi, mas ainda não reconheceu plenamente. Esse caminho não é linear, é espiralado. Você volta a temas antigos em diferentes níveis de consciência, até que finalmente compreende sua totalidade. Muitas vezes, a resistência vem da mente que diz: isso não é possível para mim. Isso é apenas coincidência. Não sou digno de receber. Esses são os véus que encobrem a percepção da sincronicidade. Mas quando você ousa suspender o julgamento e simplesmente observar os sinais, algo muda. É como se o mundo ganhasse uma nova camada de sentido, como se cada detalhe se tornasse uma mensagem. Um número que se repete, uma frase ouvida por acaso, uma pessoa que cruza seu caminho. Esses detalhes não são ruído, são a linguagem do destino. E ainda assim, o destino não anula sua liberdade. Essa é a beleza da visão de Jung. Não se trata de um destino fixo que aprisiona, mas de um destino vivo que convida. Você pode recusar, pode atrasar, pode se distrair, mas quanto mais você ignora, mais a vida insiste, às vezes com suavidade, às vezes com crises. O destino é persistente, porque ele é a expressão do que sua alma veio realizar. E quando finalmente você se alinha com ele, a vida não apenas flui, ela canta, ressoa, vibra em harmonia com quem você realmente é. As tradições espirituais mais antigas falavam de destino não como fatalidade, mas como dharma, a lei interior, a função cósmica de cada ser. Jung traduziu isso para a linguagem da psicologia profunda. Sua vida tem um sentido arquetípico, e seguir esse sentido é o que traz plenitude. Quando você se distancia dele, sente vazio, repetição, exaustão. Quando se aproxima, sente expansão, vitalidade, encantamento. Por isso, o que é destinado a você não é apenas um encontro ou uma conquista, é a realização do seu próprio Dharma, daquilo que só você pode expressar no mundo. Um detalhe fascinante é como a sincronicidade atua não apenas em grandes eventos, mas em pequenas sutilezas. Uma música que toca no momento exato, um livro que cai da estante, uma conversa ouvida ao acaso. Muitas pessoas ignoram esses pequenos sinais, mas para Jung eram expressões claras de que o inconsciente coletivo estava em diálogo com o indivíduo. O destino não se revela apenas nas grandes reviravoltas. Ele sussurra o tempo todo, e quem tem ouvidos atentos já percebe sua presença antes mesmo dos grandes acontecimentos. E o que dizer da sombra? Jung sempre lembrava que aquilo que rejeitamos em nós também faz parte do destino. Não adianta desejar apenas luz, apenas experiências agradáveis. O que é destinado a você inclui os aspectos que você precisa integrar para se tornar inteiro. Muitas vezes, as pessoas e situações que mais te desafiam são exatamente aquelas que carregam o fragmento de você que estava esquecido. Enfrentar a sombra não é um desvio do destino, é o próprio caminho dele. Ao integrar essas partes, você se alinha ainda mais com aquilo que a vida já preparou. Imagine que sua vida é uma tapeçaria. Você vê apenas os fios da frente, as cores que se mostram. Mas por trás, existe um entrelaçamento invisível de linhas que parecem caóticas. O destino é esse avesso. Ele organiza os fios sem que você perceba. E de repente, a imagem surge com clareza. Tudo aquilo que parecia perda, atraso ou erro se revela como parte de uma composição maior. Quando Jung dizia que o que é destinado a você te encontrará, estava afirmando que o avesso da tapeçaria é tão real quanto a frente, e que confiar nesse avesso é essencial para viver com sentido. Na prática, isso significa desenvolver uma escuta sensível. Não é apenas meditar, mas estar atento ao fluxo da vida em cada detalhe. É perceber quando algo se repete, quando um símbolo insiste em aparecer, quando uma oportunidade ressurge. É cultivar a percepção de que nada é trivial. Esse olhar atento
É como uma chave que abre portas invisíveis. E quanto mais você pratica, mais percebe que as portas sempre estiveram ali, apenas esperando seu reconhecimento. Outro ponto essencial é compreender que destino não é apenas sobre o indivíduo. Jung enfatizava o papel do inconsciente coletivo, mostrando que cada um de nós está conectado a algo maior. O que é destinado a você também serve ao todo. Sua realização não é isolada, mas contribui para a evolução coletiva. É por isso que, quando você se alinha ao que é seu, não apenas sua vida melhora, pessoas ao redor também são tocadas, inspiradas, transformadas. O destino pessoal é sempre parte de um destino coletivo. Isso nos leva a um mistério ainda mais profundo. E se o destino não fosse apenas algo que acontece, mas algo que te escolhe? Como se a vida também buscasse você. Como se suas experiências fossem convites para que o universo se conheça através da sua singularidade. Jung acreditava que a psique não era apenas algo interno, mas parte de uma realidade maior, cósmica. Nesse sentido, o que é destinado a você é também o que o cosmos deseja experimentar através de você. Sua vida é um portal por onde o universo se contempla. A sincronicidade, então, não é apenas sobre coincidências significativas, mas sobre a dança entre a liberdade humana e a inteligência do cosmos. Você faz escolhas, sim, mas essas escolhas são entrelaçadas com forças maiores que você. É como um dançarino que improvisa, mas sempre dentro da música que já está tocando. Você pode variar os passos, mas a melodia conduz. O que é destinado a você não é a perda da liberdade, mas a garantia de que, dentro da música, você encontrará seu compasso perfeito. E talvez a maior revelação seja esta: destino não é algo distante que se manifestará apenas no futuro. Ele já está presente agora, nos sinais, nas intuições, nos encontros. O que você espera já te procura. O que você busca já está a caminho. Quando Jung dizia que tudo o que é destinado a você vai te encontrar, ele não falava de um amanhã longínquo, mas de um agora expandido. E quando você começa a viver a partir dessa perspectiva, a vida se transforma em um campo vibrante de revelações, onde cada passo é resposta e cada momento é encontro. E mesmo assim, isso ainda é apenas o início. Porque por trás dessa compreensão existe uma técnica mais profunda, uma chave capaz de alinhar não apenas sua percepção, mas sua própria vibração interior com o fluxo invisível do destino. E quando você tocar esse ponto, descobrirá que não é apenas encontrado pelo que é seu. Você também se torna aquele que encontra, aquele que desperta, aquele que reconhece. E o que está escondido além disso ainda permanece velado, aguardando o instante em que sua alma estiver pronta para abrir o próximo portal. O que é destinado a você se revela, muitas vezes, no silêncio dos intervalos da vida, nos espaços entre uma decisão e outra, entre um suspiro e uma escolha. Jung dizia que a psique humana não é apenas um reflexo de memórias e experiências passadas, mas um campo vivo em diálogo constante com o futuro. Isso parece paradoxal, como algo do futuro poderia influenciar o presente. Mas é justamente nesse paradoxo que se esconde o mistério. Você já sentiu como se tivesse sido guiado até um encontro sem nenhuma lógica? Como se um futuro invisível estivesse puxando seus passos de forma sutil, preparando o terreno muito antes de você perceber? O que é destinado a você não apenas te encontra, ele também molda discretamente suas escolhas, mesmo quando você acha que está perdido. Se observar com atenção, vai notar que existe uma ordem secreta no caos aparente. Um livro esquecido em uma estante antiga que aparece justo quando você precisa da mensagem contida nele. Uma pessoa que cruza seu caminho e, em poucos minutos de conversa, traz a resposta que você buscava há meses. Esses pequenos pontos de luz são marcas de que a vida não se move aleatoriamente, mas segue um fio oculto.
Jung chamava isso de princípio de sincronicidade. Não é causalidade, não é coincidência, é uma terceira via, um acontecimento que tem sentido, mesmo que não tenha explicação lógica. Esse sentido é a assinatura do destino, sussurrando para você: estou aqui, sempre estive, sempre estarei. Mas o destino não se entrega a olhos desatentos. Ele exige um olhar simbólico, capaz de enxergar além da superfície. Vivemos em um mundo que nos treinou a buscar provas, números, certezas. Mas o destino fala em símbolos, em metáforas, em repetições sutis. Ele aparece na borboleta que cruza seu caminho 3 vezes em uma semana, no mesmo número que insiste em surgir no relógio, no nome que reaparece em diferentes contextos. Esses sinais não são superstição, são ecos de uma linguagem que une psique e cosmos. Se você treinar o olhar, vai perceber que a vida é um texto vivo escrito para você e que o que é seu está sempre encontrando um jeito de se manifestar. Pense em quantas vezes você tentou forçar um caminho que não se abriu. Quantas portas bateu com todas as forças, sem perceber que eram portas destinadas a permanecer fechadas. O destino não é apenas aquilo que chega, mas também aquilo que se afasta. Existe proteção até nos nãos da vida. Jung dizia que muitas vezes aquilo que não acontece é tão significativo quanto aquilo que acontece, porque o inconsciente sabe de coisas que a consciência ainda não alcançou. Talvez naquele momento você não estivesse pronto. Talvez o que parecia perda fosse, na verdade, redirecionamento para o verdadeiro encontro que ainda viria. Esse movimento lembra os mitos antigos, onde o herói, ao sair em busca de um tesouro, é muitas vezes desviado, perdido em florestas, enganado por ilusões. Mas cada desvio faz parte da preparação. O tesouro nunca está no primeiro lugar em que se procura. Ele se revela apenas quando o herói já passou pelas provas necessárias, quando já amadureceu para reconhecê-lo. O que é destinado a você segue a mesma lógica. Ele se aproxima apenas quando você está pronto para sustentá-lo. Caso contrário, ele pode até aparecer, mas será perdido, distorcido ou desperdiçado. O tempo do destino é sábio e não pode ser acelerado pelo desejo da mente. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Talvez o destino não seja um objeto a ser alcançado, mas uma frequência a ser sintonizada. Como uma estação de rádio invisível, ele já está transmitindo, mas você só escuta quando ajusta seu aparelho interno. Ajustar-se é o processo da individuação que Jung tanto descreveu. O caminho de integração da sombra, de reconciliação com os próprios opostos, de acolhimento do que foi negado. Cada vez que você integra uma parte esquecida de si mesmo, sua sintonia melhora e aquilo que é destinado começa a chegar com mais clareza. E há algo ainda mais intrigante. O destino se revela não apenas em acontecimentos externos, mas no próprio movimento interno da alma. Já notou como certas paixões não se explicam? Um interesse repentino por uma arte, uma atração inexplicável por uma cultura, um chamado silencioso para estudar determinado tema. Essas paixões são rastros do destino dentro de você, sementes plantadas no inconsciente que florescem quando chega a hora. Ignorar esses impulsos é desperdiçar o chamado do destino. Segui-los, mesmo sem lógica, é entrar no fluxo onde aquilo que é seu naturalmente se encontra com você. Na tradição gnóstica, havia a ideia de que cada alma vem ao mundo com uma centelha única, um fragmento de eternidade que precisa ser lembrado. O esquecimento é o grande obstáculo, e a lembrança é a libertação. Jung traduziu isso em termos psicológicos. O processo de individuação é justamente recordar quem você é em essência e viver de acordo com isso. O que é destinado a você é, na verdade, o retorno a si mesmo. Não é um objeto fora, é o reencontro com o que você sempre foi. Mas esqueceu, o que vem de fora é apenas o reflexo do que já habita dentro. Talvez seja por isso que os encontros mais significativos da vida parecem inevitáveis. Você pode mudar de cidade, pode mudar de trabalho, pode mudar de ambiente,
mas certas pessoas e experiências acabam encontrando um jeito de cruzar o seu caminho. É como se o universo tecesse redes invisíveis para garantir esses encontros. Muitos chamariam isso de sorte, mas para Jung é destino manifestando-se através da sincronicidade. O encontro é apenas o estopim. O verdadeiro trabalho é o que você faz a partir dele. O destino não se esgota no acontecimento, ele continua na transformação que você permite que aconteça em si mesmo. Mas por que tantas vezes resistimos ao destino? Porque ele quase sempre exige transformação. Aquilo que é destinado raramente se encaixa nos moldes da nossa zona de conforto. Ele nos tira do conhecido, nos confronta com verdades incômodas, nos coloca diante de medos. É por isso que muitos preferem fugir, atrasar, se esconder. Mas como Jung dizia, aquilo que você resiste, persiste. O destino não desaparece porque você o recusa. Ele retorna, às vezes em formas mais intensas, até que você aceite o chamado. Essa é a pedagogia invisível da vida. Ela insiste até que você diga sim. E é interessante notar que, em muitas tradições místicas, destino e livre-arbítrio não são opostos. O destino é o campo, o terreno fértil. O livre-arbítrio é a forma como você planta nele. O que é destinado a você é a possibilidade, mas a maneira como você vive essa possibilidade é escolha sua. Você pode ignorar, pode distorcer, pode florescer. O campo está dado, mas a colheita depende da sua presença. Jung traduziria isso como: o arquétipo está lá, mas a forma como ele se manifesta em sua vida é única e depende da sua relação consciente com ele. Por isso, não espere que o destino venha embalado em conforto. Muitas vezes, ele se disfarça de crise, de perda, de vazio. Jung dizia que a alma tem uma forma peculiar de falar. Ela nos incomoda quando não estamos no caminho. A angústia, a sensação de repetição sem sentido, a exaustão existencial. Tudo isso são sinais de que você está afastado do que é seu. Mas assim que você se realinha, esses sintomas começam a se dissolver. A vida retoma o brilho, não porque ficou mais fácil, mas porque voltou a fazer sentido. O destino devolve a você o significado. E lembre-se, o destino não é algo estático esperando no horizonte. Ele é dinâmico, pulsante, se movimenta à medida que você se movimenta. Jung comparava o inconsciente a um rio subterrâneo que, de tempos em tempos, emerge na superfície da consciência. Esse rio é o fluxo do destino, ora oculto, ora visível, sempre presente. Quando você aprende a confiar nesse rio, percebe que não está sozinho. Existe uma corrente mais profunda sustentando sua caminhada. E quanto mais você se entrega a ela, mais naturalmente as margens certas aparecem. Essa entrega, porém, não é passividade. É uma forma de atenção ativa, de vigilância interior. Significa não viver apenas na superfície, mas descer ao fundo de si mesmo. É aí que os arquétipos revelam sua força, que os símbolos falam, que os sonhos iluminam. Cada vez que você se dedica a esse mergulho, o destino se torna mais nítido. Não é que ele chegue mais rápido, é que você se torna capaz de reconhecê-lo sem hesitação. E esse reconhecimento é a verdadeira chave. Você não precisa buscar o que é seu, apenas aprender a ver quando ele chega. No fundo, tudo se resume a uma dança entre consciência e mistério. A consciência precisa se expandir para perceber os sinais, mas o mistério nunca se esgota. Sempre haverá algo além, algo velado, algo esperando ser descoberto. O destino é uma força que te encontra, mas que também se esconde, porque sabe que a busca é parte essencial do crescimento. Se ele entregasse tudo de uma vez, não haveria amadurecimento. Ele se revela aos poucos, na medida da sua coragem de caminhar. E mesmo agora, enquanto você escuta estas palavras, talvez já esteja se lembrando de momentos em que o destino tocou sua vida. Uma pessoa que surgiu na hora certa, um acontecimento que mudou tudo.
uma intuição que se confirmou. Essas memórias não são apenas lembranças, são provas de que o mistério já está atuando em você. O que é destinado não vai deixar de te encontrar. Ele já está a caminho. Talvez já esteja ao seu redor neste instante. O verdadeiro convite é aprender a reconhecer sua presença antes mesmo que ele se manifeste plenamente. E se você ousar aprofundar esse olhar, vai perceber que cada detalhe da sua vida pode ser uma pista. O destino não está apenas nas grandes conquistas, mas nos pequenos movimentos. No jeito como o sol entra pela janela em um momento de dúvida, na frase que toca seu coração, no silêncio que abre espaço para uma nova percepção. Tudo é parte da trama. O que é destinado a você não precisa de grandiosidade para se manifestar. Ele se manifesta na sutileza, porque sabe que a alma reconhece melhor no silêncio do que no barulho. Essa percepção muda completamente a forma como você vive. Em vez de ansiedade pelo futuro, surge confiança no presente. Em vez de medo do que virá, nasce gratidão pelo que é. Porque você entende que nada que é verdadeiramente seu pode se perder. Pode se atrasar, pode se transformar, mas não pode se perder. E essa confiança é revolucionária. Ela dissolve a angústia, liberta do controle excessivo, abre espaço para o fluxo. Você deixa de viver como um caçador em busca da presa e passa a viver como alguém que reconhece os presentes que chegam. E então, o destino deixa de ser uma palavra abstrata e se torna uma experiência concreta. Ele está em cada sincronicidade que atravessa seu dia, em cada símbolo que se repete, em cada intuição que pulsa. O que é destinado a você já sabe o caminho para te encontrar. A pergunta que permanece é: você está pronto para reconhecer quando isso acontecer? Porque quando reconhecer, a vida nunca mais será a mesma. Hoje você atravessou um espelho invisível. Não é mais apenas uma ideia ou uma frase bonita. É a experiência viva de sentir que aquilo que é destinado a você já começou a mover-se em sua direção. O fio invisível que une destino e alma se revelou por instantes em seu inconsciente. O que antes parecia apenas coincidência, agora pulsa como sincronicidade. E a verdade é que você já não pode voltar a ser o mesmo depois de perceber que o self guia silenciosamente cada passo. Essa revelação não termina aqui, porque há sempre uma última camada, um presente oculto, uma chave esquecida que só se abre quando você reconhece que o chamado veio para você. Se essa mensagem tocou a sua alma, declare sua travessia nos comentários escrevendo: eu confio no encontro inevitável da minha alma com o meu destino. Essa frase não é apenas um comentário, é um selo, um pacto simbólico com o seu inconsciente, uma forma de marcar que você compreendeu e aceitou o movimento do destino em sua vida. Assim, você se compromete não apenas comigo, mas com você mesmo, diante daquilo que Jung chamou de individuação, o processo irreversível de tornar-se quem você é. E se algo dentro de você despertou? Se você sentiu que essas palavras acenderam um fogo antigo que estava adormecido, talvez seja porque você também faz parte do pequeno grupo de almas que sabem ouvir o chamado profundo. Este espaço não é apenas um canal. É um campo arquetípico de busca, de lembrança e de despertar. Se inscreva e caminhe junto nessa travessia interior. Porque quando dois ou mais se unem com intenção sincera, o inconsciente coletivo responde e revela ainda mais sinais. Que cada sincronicidade seja um sussurro da eternidade em seu caminho, conduzindo você até os braços invisíveis do seu próprio self. Agora, para você que permaneceu até o fim, tenho um presente oculto, uma técnica simbólica profundamente ligada ao tema deste vídeo. Carl Jung. Tudo o que é destinado a você vai te encontrar. Ela se chama Diálogo com o Destino Imaginado. Escolha um momento de silêncio, feche os olhos e imagine que o destino está sentado à sua frente, como uma presença viva, talvez uma figura arquetípica que surja de sua própria imaginação ativa.
Pergunte a essa figura: o que está vindo ao meu encontro que eu ainda não consigo ver? Deixe que uma imagem, um gesto ou uma palavra simbólica surja em sua mente. Em seguida, escreva essa resposta em seu caderno como se fosse uma carta enviada do futuro para você. Nos próximos dias, volte a ler essa carta em silêncio. Você perceberá que o inconsciente respondeu antes que o consciente compreendesse, porque o destino sempre fala primeiro em símbolos.